Final da disputa entre Internacional e Grêmio. O placar final é 2-1. Inter 2, Grêmio 1. Inter rumo ao título. Boa noite. Esporte na TV especial. Segunda-feira iniciando grande semana com Carla Larini, da Federação Gaúcha de Futebol. E ontem estivemos no Grenal, Inter cada vez mais líder, 2-1. Veja rapidinho um resumo do jogo. Carla Larini é formada em jornalismo. Atualmente é coordenadora de marketing e supervisora de protocolo da Federação Gaúcha de Futebol. Trabalha nos jogos das séries A, B e Copa do Brasil como supervisora de campo. Na Copa América foi Press Operation e coordenadora de todas as atividades de imprensa na área de competição. Participa ativamente de todas as ações envolvendo a marca da Federação Gaúcha de Futebol e campeonatos, além de organizar premiações, criar produtos e participar de comercialização. Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, toda a região do Vale dos Sinos, e também passando ao vivo nesse instante. Facebook, YouTube, todo mundo, mais aplicativo e no site. Ela, a convidada de hoje, eu já fiz alguns convites no ano de 2020, mas ela é muito ocupada, muito atarefada. E dentro dessa agenda louca dela, e como vocês sabem, eu procurei selecionar 40 pessoas que iniciassem o ano de 2021. Ela foi uma das escolhidas e eu dei sorte e consegui encaixar com bastante antecedência, a gente marcou, para poder fazer esse encontro de hoje. Boa noite, Carla Larini, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Primeiramente, desculpa, né? É uma honra estar aqui, não consegui te atender antes, mas é que tu sabe que realmente nossos horários não estavam batendo ali, mas muito obrigada pelo convite. Porque vocês possam só entender rapidinho, ela... na época já, a gente se conhece um pouco mais de um ano e meio, a gente se encontrou num curso, e a partir daí acabei indo lá na federação. Ela ainda é da época que o Noveleta era o presidente, ela foi a última assessora de imprensa, e na época a assessora de imprensa faz tudo, em todas as áreas da comunicação dentro da federação. Então, literalmente, ela não tinha tempo. Então, não havia como a gente ajeitar a agenda. E esse período facilita, porque ela não teria como vir a Novo Hamburgo, né, participar do programa. Então, a gente grava online e fica mais fácil. Mas, Carla, vamos apresentar para toda a população. Carla Larini, natural da onde? De Bagé. Bagé. Nossa, Bagé. Fronteira. Isso, a fronteira. Destaco isso porque é uma coisa que, às vezes, aparece nas redes sociais dela, tanto o gosto pela cidade quanto pelo esporte, porque daí a gente vai agora perguntar como se deu o gosto e quais modalidades foram as quais tu começaste a praticar na tua infância. Bom, Cláudio, a minha família sempre foi envolvida com futebol, né? Meu pai foi presidente do Guarani de Bagé 3 vezes, eu sempre acompanhei, meu avô também jogava futebol, sempre ia lá para os campos de várzea com ele, meu tio, minha família toda, assim, sempre foi super envolvida. E aí também eu comecei a jogar tênis com 11 anos, a convite do meu Dindo, e nunca mais parei, assim. Então esses são os meus dois esportes. Mas eu digo que a paixão bandida é o futebol, né? O grande amor, assim. Mas o tênis, eu tenho uma ligação forte com o tênis também. Ela falou do tênis, eu digo porque no período da pandemia eu lembro de uma das primeiras lives que ela fez com o Eusébio Renzede, que é um dos principais narradores de tênis do Brasil, conhecido dela, né? E do futebol, ela, por ter essa questão da federação, desde que voltou, a gente poder, nós da imprensa ir nos jogos, não tem jogo que eu não vejo a Carla. É verdade. Não tem jogo que eu não vejo a Carla.
Até então, antes de a gente diz hoje o que tu estás fazendo nos jogos, para o povo entender, para o nosso telespectador entender. Então, eu atuo dentro da federação, né? Depois acho que a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso, mas desde que eu comecei a trabalhar na federação, eu fui indicada para trabalhar na operação dos jogos, né? Nos jogos da CBF, e é uma função, né? Agora mudou um pouco em função, nesse ano mudou um pouco, né? Antes a federação indicava algumas pessoas para trabalhar nos jogos, para supervisionar o protocolo, para verificar se está tudo certo. Tinha duas funções, de imprensa e de campo. Esse ano mudou um pouquinho, a CBF indicou, então fui indicada como supervisora de campo. Eu atuo junto com o delegado ali, tudo que acontece fora das 4 linhas ali, eu sou responsável por controlar, né, se está tudo certo. A gente tem um minuto a minuto que a gente segue durante os jogos, o jogo tem que entrar no horário, o pessoal tem que entrar no aquecimento no horário correto também. São vários detalhes, assim, o time que entra primeiro, a gente trabalha unindo esforços ali, né? Eu, delegado, quarto árbitro, então é bem legal, assim. Agora, com torcida, tá um pouco mais fácil, né? Porque daí diminui os fatores. Essa Campos. Uhum. Tem mais um detalhe que eu vou destacar. Hoje nós estamos gravando quinta-feira, o programa está saindo na semana seguinte. Ela trabalhou no jogo Grêmio Atlético ontem e teve um story dela que me destacou a tocar nesse assunto, porque também passa por ela a liberação do microfone e do material que for ser usado para a entrevista que vai para a televisão, correto? Sim, na verdade, ontem eu estava atuando. Esse ano eu fui convidada pela CBF, pelo staff de comunicação da CBF, a trabalhar como supervisora de imprensa. Então, ontem tem alguns jogos que eu sou escalados por lá, né? Fui convidada pelo Fernando Torres, que é o gerente de comunicação da CBF. Então, eu supervisiono as entrevistas. Então, também essa é uma outra função que eu faço. Então, eu acompanho os repórteres. Faço essa ligação entre os assessores de imprensa do clube. Agora, com essa questão do protocolo, a gente tem que verificar se está tudo higienizado, né? Tem que garantir que as entrevistas vão ao ar, no backdrop. Às vezes a gente tem que até buscar atleta lá no meio do campo, porque tem clube, às vezes, que não viaja com assessor, mas faz parte. Sim. Então, aí eu fico responsável por auxiliar, né, os fotógrafos, os profissionais de imprensa, né, nessa função também. Bom, eu quis dar para vocês saberem a Carla, tudo que ela já está envolvida hoje, além do seu histórico inicial e o seu gosto pelo esporte. Ficou claro, né? E ainda quem sabe da época da Carla, e talvez os mais jovens que estão nos acompanhando não saibam, que o clássico Baguá, né, já foi tão famoso e era tão forte quanto o Brapel. Isso lá atrás, né, cara? Eram clássicos lá de baixo que borbulhava o sul do estado, né? Sim, até... Pode falar, pode. Mas daí agora vamos lá. Tua formação, para a gente poder destacar. Formadas em... Em jornalismo, estudei na UBRA, jogava bastante tênis lá na UBRA também. Eu comecei, quando eu vim para cá, eu trabalhei, meu primeiro emprego aqui em Porto Alegre foi na Record, Rio Grande do Sul. Então, meu pai morava aqui na época, que ele tinha negócios aqui. Eu saía da Record, meu pai me levava até a Ubra e ficava esperando lá dentro do carro, né, do horário do início até umas 10 da noite, assim, para não ter que ir de ônibus ou alguma coisa. E aí depois eu acabei até trancando a faculdade uma época, porque eu era muito puxado na Record também. Eu comecei como assistente administrativa, né? Antes eu trabalhava no canal 20 da NET lá em Bagé. Eu apresentava um programa. Eu sempre fui envolvida com TV na escola, sempre me convidavam para participar de rádio, gostava bastante. E aí um ex-colega, na verdade um ex-funcionário da escola, abriu uma agência de publicidade. Ele tinha um canal daqueles de vendas de
de lojas, assim, tipo um Shoptime, né? Sim, E ele sim. me chamou para apresentar. Daí eu fiz vários cursos e fui. Aí, na época, eu trouxe o meu currículo para a Record, aqui até o seu Fabiano Freitas era presidente na época. E daí foi através de uma indicação, ele falou: olha, eu acho que tu não está preparada ainda para trabalhar na Record, acho que tu tem que estudar um pouquinho mais e rodar um pouquinho mais. E aí eu lembro, né? Imagina o presidente, entrei naquela sala enorme, assim, lá na Record, tremendo, eu com 19 anos na época, né? Agora eu tô com 33. E eu tentando disfarçar e disse: não, olha, eu só quero estar aqui dentro. Se o senhor deixar, eu sirvo um cafezinho, eu só quero estar aqui dentro. Depois de estar aqui dentro, eu me viro. E ele falou: agora eu não tenho nada, mas quando surgir uma oportunidade, eu vou te chamar. Eu saí dali e achei que ele não fosse. Depois de 30 dias, ele me ligou: olha, tem uma vaga de assistente administrativa. Tu Olha, sabe? Eu disse: olha, só trabalhei com meu pai, mas eu acho que eu aprendo. E aí eu entrei na Record, e depois eu fui para produção lá, trabalhava no Balanço Geral. E daí, nessa época, aí que eu realmente comecei a estudar, fazer cursos, né? Daí fiquei nessa. No fim das contas, deu tudo certo. Consegui chegar até aqui, graças a Deus. que legal. Mas que bela história, viu? Essas histórias que a gente gosta de mostrar aqui no programa. Porque tu não desistiu e tu foi atrás, mesmo sendo nova, tu foi lá e perguntou, e quando teve a oportunidade, pimba, foi ela que deu o start para tudo isso que tu já conquistou. Sim. Antes de a gente fechar o primeiro bloco, saber um pouco esse caminho pós-recorde, o que se deu, só para a gente ter um pouco de ideia? Então, daí, nisso tudo, eu acabei me afastando um pouquinho, né? Eu tive a Duda, que é minha paixão, que é apaixonada por futebol também, né? E na época, Menina. meu ex-esposo também trabalhava com futebol, e aí eu acabei indo para BH e deixei um pouquinho a carreira de lado, mas eu sempre gostei. Então, eu trabalhei com outras coisas, e aí, mais ou menos há uns 6 anos atrás, eu sempre fazendo assessoria, daí eu trabalhei muito com tênis, né? Eu trabalhei na Escolinha Guga, lá em Curitiba, trabalhei no Instituto Ícaro, que é um instituto muito forte, que forma, assim, os melhores tenistas do Brasil. A gente, na época, tinha 20 tenistas. Thiago Wilde jogou lá, não jogou? Não, o Thiago não é de lá, ele é de Não. outro, ele É foi que ele é formado do no... Paraná, eu achei que ele tinha ido para... ele é do Paraná. Mas a gente teve vários tenistas entre os 20 melhores do Brasil, assim, num ano, né? Era número 1 do Brasil, a academia, que é a CBT. Agora tem que me cuidar porque eu me atrapalho, CBF, CBT. Mas a Confederação Brasileira de Tênis tem um ranking, né, de acordo com o número de vitórias, e a gente chegou a ser número 1 do Brasil. Então, lá eu fazia um trabalho muito forte de marketing também, de relacionamento. Tinha patrocínio do Sport TV, Britânia, Filco, enfim, marcas bem fortes. Eu fazia bastante essa parte de eventos, assessoria, cuidava das redes sociais, implementei as redes sociais lá que não tinha na época. A gente teve pauta na BBC, na capa da BBC, né? Então, depois disso, assim, eu coloco esse trabalho. Trabalhei em São Carlos também, trabalhei bastante no interior de São Paulo com tênis, né? Com atletas. Lá em Curitiba, quando eu morei em Curitiba, eu fazia assessoria de praticamente 50 tenistas, né? Do Instituto, porque além do trabalho no total, a gente fazia também algo individual. Então, eu vim nesse meio tempo, assim, cada vez mais voltando para o tênis. E aí eu fotografava bastante, né? E o pessoal começava a pedir minhas fotos. E daí eu resolvi sair. Eu disse: não, vou montar uma agência e vou atender só. Porque eu te confesso, assim, que eu nunca gostei muito de escrever, assim. Não sou muito... eu não paro, né? Então, para mim é difícil. Eu gosto da correria, né? De fazer acontecer. Então, aí eu acompanhava os tenistas nos torneios, né? Gerava notícia, eu fotografava, daí eu resolvi sair e atender, porque daí tinha outros clubes também que queriam meu trabalho, eu fiquei só fotografando. Aí, ironia, só que eu não queria futebol, eu não queria trabalhar com futebol, eu me negava, não aceitava, porque eu lembrava do meu pai sempre viajando,
né? Daí também tinha tido a experiência do meu ex-marido também, que era executivo, então passava viajando e eu disse, eu detesto futebol, na minha ilusão, né? Da boca para fora. Então, não. Só que aí um amigo meu, que era fotógrafo também, falou, minha agência está precisando de alguém para fotografar os jogos aí em Curitiba, tu não quer? Deu, que futebol. Daí eu fui, depois do primeiro jogo, daí eu fui todos e cobri a final da Sul-Americana, daí já tinha alguns atletas que eram meus clientes, e aí eu lembro que teve um jogo lá, teve um jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo, assim que eu entrei no estádio me arrepiei. Foi o primeiro jogo do Flamengo que eu tinha feito dentro do campo, assim, né? Daí eu digo, não adianta fugir. Aí foi. Legal. Nós vamos rapidinho aos comerciais para o segundo bloco falar desse todo o envolvimento que ela tem desde a sua chegada à Federação Gaúcha de Futebol. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV. Nesta noite, hoje, convidada querida Carla Larini, conhecendo um curso aonde em Porto Alegre, encontrou outras vezes também cursos, e na federação, depois que a gente vai começar a falar agora, da onde ela foi inicialmente contratada para ser a assessora de imprensa, correto? Pelo Francisco Noveleto, na época. Isso? Sim. Assessora de imprensa e mais de tudo um pouco, né? Relata um pouco. Quando eu cheguei lá, tudo um pouco da época. O presidente disse, olha, aqui tem que fazer de tudo um pouco, tu vai dar conta. E eu acho assim que realmente o profissional hoje que quer estar no mercado hoje em dia, as empresas estão cada vez com um efetivo mais enxuto. Então eu acho que o profissional completo hoje, Cláudio, ainda tu tem que tentar te atualizar, o que tu não sabe, tu tem que correr atrás, né? Eu sempre digo, eu não sei nada, né? Eu estou sempre tentando buscar e me inspirar. E eu digo assim, se eu não sei, eu vou aprender, né? Porque não adianta, hoje em dia eu não tenho uma mega equipe para fazer, eu gostaria muito, né? Eu e várias pessoas desse meio. Mas a gente tem que jogar em todas as posições, né? Não dá para ser só zagueiro, ficar parado lá atrás esperando, né? Chutar a bola para frente. Eu citei isso e até é bom que tu relatas, porque na época realmente era um grupo muito enxuto que trabalhava junto na federação, né? Uhum. Tu fazias, a função era assessoria de comunicação, mas cita só algumas mais outras atividades que tu fazias na época. Então, eu cuidava do marketing, né? Que é a minha grande paixão, eu amo, né? Eu acho que é o que eu me encontrei mesmo, assim, porque na verdade eu sempre atuei muito na parte de assessoria ali de imprensa, né? Eu me vejo muito mais como uma marqueteira do que como uma jornalista, né? Então, e assim, é impossível, né, ser
como eu brinco, né? Ser assessora de Francisco Noveleto, né? Ele é um fenômeno, né? Não tem como. Então, eu fazia muito mais um papel de assessora de comunicação, de traçar estratégias de comunicação ali, do que praticamente uma assessora dele, né? Acompanhava muitas coisas, mas ele é craque, né? Ele sabe, ninguém ensina, né? Então, eu fazia muito mais esse papel. Atuo bastante na parte de comercial, na parte comercial de captação, né? De patrocínios. Fazia bastante papel de RP com os clubes, com os clientes. E, enfim, né? Sempre. Eu vou dizer que eu lembro que ela fazia os sorteios dos árbitros ainda. Na época tinha tido, há pouco tempo, tinha as lives do sorteio da arbitragem da federação. Isso. Né? Quando eu cheguei na comunicação, não tava, eles estavam um tempo já sem alguém, né? Então, quando eu cheguei, na verdade, o Noveleto ele pediu que ele queria muito alguém para ativar as redes sociais e trazer uma cara jovem para a FGF também. Ele tinha conhecido o streaming, então ele queria alguém para ajudar a tocar a FGF TV através do Maicujo, né? E deu super certo para a gente. A gente chegou a ter 1 milhão de acessos na divisão de acesso. Isso, foi na final, né? Na final da divisão de acesso, foi, né? Deu um monte no total, né? A gente teve. No total. Na plataforma do Maicujo, a gente foi. A divisão de acesso foi a terceira do mundo mais assistida, assim, com mais views. Então, a gente acabou fazendo as coisas. Eu trabalhava na comunicação, marketing comercial, sempre foi isso, né? Sempre. E os eventos da federação. O novo presidente, né? Eu ainda não consegui entrevistá-lo. Vamos ver, quem sabe tu me ajuda. Eu sei que o grupo mudou, aumentou, né? Ampliou-se, graças a Deus. Acho que tem gente um pouco para cada lado fazendo coisas. Acho que tu pode só dizer um pouco como é que está funcionando hoje, antes de falar o que tu está fazendo. Antes eu trabalhava na operação dos jogos também, que eu sigo trabalhando na operação dos jogos, mas antes eu fazia parte do departamento de operações também, né? Ajudei a estruturar enfim, na parte de protocolos do Gauchão. Agora eu estou mais no marketing e no comercial, assim. Então, hoje, basicamente, desde a gestão do Luciano, eu estou bem focada na parte de marketing, de criar produtos, né, a fim de propriedades comerciais, para a gente tentar viabilizar e trazer recursos, né, esses recursos todos, depois eles vão para os clubes também, né, a venda dos patrocínios, das cotas dos campeonatos, né, tenho trabalhado muito forte na parte de branding também, né, do Gauchão. O Luciano, presidente, ele é um cara... O Twitter, eu lembro, acho que foi tu que fortaleceu ou criou, porque eu lembro de te parabenizar quando eu vi na minha linha do tempo aparecendo, está começando aqui, papá, né? Sim. O Twitter foi muito legal, assim, a gente trabalhou nesses últimos 2 anos bastante com vídeo, e a gente fez vários teasers, assim, para a Copa do Brasil, né, então a gente tinha as hashtags gaúchos na Copa do Brasil, gaúchos na Liberta, e teve uma história bem legal que na semifinal da Copa do Brasil, o Renato usou um dos vídeos na preleção, né? Chegou até ele o vídeo, assim, então eu fiquei muito honrada e feliz, assim, um conhecido que trabalhava na diretoria do Grêmio na época me disse, parabéns, e daí ele contou que o Renato ficou tão emocionado com o vídeo que acabou passando na preleção para os jogadores, então foi uma honra, assim, né? Eu sempre participei ativamente dos roteiros e eu sou muito criativa, né, Cláudio? Então, assim, eu sou daquelas que eu perco o sono porque minha cabeça está fervendo sempre. E aí eu gosto de criar, né? Isso é o que eu te disse ali, até a gente está falando nos bastidores. Para mim é difícil ficar sentada gerando notícia ou
eu gosto de estar criando, né? Então, Dando movimento, né? meu objetivo, assim, profissional é realmente ajudar na valorização ainda mais do gauchão, né? Dos outros campeonatos também, da divisão de acesso feminino. Esse ano a gente já conseguiu dar uma outra cara. E o legal, eu estava até... Já, mesmo que o número de clubes ainda não cresceu, mas mesmo com a pandemia, e além de ter conseguido pular da RDC para a RBS, né, afinal, foi uma outra repercussão, né? Já teve o gauchão feminino, no caso, né? Sim, sim. Isso é o produto. Eu acho que a gente está com uma equipe muito focada, né, em todos os campeonatos da federação, né? Eu acho que são pessoas que têm uma visão de engrandecer, sempre teve, né? O Chico é um cara que tem uma visão muito forte, né, de negócio e futebol, né? E agora na gestão do Luciano continua, eu admiro muito porque ele é um presidente extremamente envolvido na operação, então ele participa de muitas coisas, assim, isso é muito legal, né? E ele ouve muito, ele aceita muitas ideias. E os dois, assim, graças a Deus sempre tive muita liberdade para trabalhar e implementar minhas ideias e sempre aceitaram muito bem, assim. Então, hoje, que nem estava te falando, eu estou bem focada na parte de marcas, né? A gente fez todo o rebranding do Gauchão, né? Lançou uma nova marca, a gente pretende que ela continue aí por um bom tempo. Né? Nosso slogan esse ano é Grandes Histórias Passam por Aqui, né? Porque tudo começa no Gauchão, né? Tudo começa no gauchão. Grandes, né? A minha história, por exemplo, é uma história que passa pelo gauchão, né? A história do presidente, a história, provavelmente, todo mundo tem alguma coisa. E daí, tirando essa parte de marketing comercial, eu estou atuando nos jogos também. Perfeito. Carla, o programa, infelizmente, está chegando ao seu final. É curto. Vai ter um outro momento que eu vou te chamar mais segundo semestre, provavelmente, que a gente vai ter ainda alguns... Porque a gente sabe que a pandemia não vai, de uma hora para outra, acabar, por melhor que veio a vacina. Sim. A gente vai ter um bate-papo, tu e mais alguém que trabalhe com isso, até com essa área aí bem legal, aí já surgiu ideia, mas queria que tu deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando aqui no Esporte na TV. Pode ir. Cláudia, primeiramente, mais uma vez, obrigada pelo convite. Te admiro muito como profissional, como pessoa também. Te desejo muito sucesso. Eu acho que o recado que eu deixo para todo mundo, assim, eu vou deixar 2 recados, um pessoal e um profissional, né? O pessoal é que nunca desistam, né, de quem vocês são, da essência de vocês. Eu sempre falo que a gente tem 2 tipos de pessoa no futebol, né? Os vaidosos e os apaixonados, né? Quem traz consigo isso de infância, de berço, né? Ou descobriu isso, é um apaixonado, né? E sem dúvidas eu sou uma apaixonada, né? Recentemente até tive a emoção de encontrar o primeiro árbitro, eu estava numa semifinal de Copa do Brasil com ele, foi o árbitro que entrei pela primeira vez com 6 anos em campo, e a gente descobriu que era ele. Então, assim, corram atrás de quem vocês são e não fujam disso, né? E a segunda é para o pessoal valorizar o nosso futebol gaúcho aqui. A gente tem futebol de alta qualidade, a gente precisa valorizar o nosso futebol aqui. Para chegar lá em cima, tudo passa pelo futebol gaúcho. A gente tem grandes profissionais. Além de tudo, a gente tem pessoas que dependem desses empregos. Então, pessoal, acompanhem, se envolvam com o futebol gaúcho e com certeza vem muita coisa boa por aí esse ano. Show de bola. Carla, querida, de coração, agradeço ter aceito o convite. Foi um grande programa. Imagina. Agradecemos. E dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. Agradecemos a todos e continue agora com a programação da Vale TV.